E aí, tá na dúvida entre comprar uma câmera mirrorless ou uma câmera DSLR? Vem comigo que eu vou te ajudar. Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou o Thiago e hoje eu quero tentar ajudar um pouquinho você no que diz respeito a fazer uma compra de uma mirrorless ou uma câmera DSLR. Eu não vou me prolongar muito nessa introdução, então, primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa saber é a diferença entre uma câmera mirrorless e uma câmera DSLR. Uma câmera mirrorless, como o próprio nome já diz, é uma câmera que não possui espelho. Basicamente, a única coisa que você precisa saber é isso. Câmeras mirrorless não possuem espelho, beleza? Já já a gente continua falando um pouco mais dela, agora vamos falar sobre a DSLR. DSLR, vale até lembrar que DSLR é o acrônimo para Digital Single Lens Reflex, são câmeras que possuem um conjunto de espelhos. Eu vou deixar até aqui um esqueminha para vocês entenderem enquanto eu vou falando. A luz ela vai entrar pela sua lente, ela vai encontrar o primeiro espelho que ele se encontra numa posição de 45 graus. A luz ela vai para cima, ela encontra o pentaprisma e no pentaprisma a imagem é invertida ali e vai direto para o viewfinder, onde ela consegue ser vista através dos seus olhos. Tá bom? Então, basicamente é isso. Câmeras mirrorless não possuem espelho e câmeras DSLR possuem espelho. Show? Beleza. Agora que a gente já sabe a diferença de uma câmera e outra, eu acho que o mais importante para ajudar vocês é tentar responder um pouco qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma. Então, bora lá! Primeiro, eu vou começar com as vantagens de câmeras mirrorless. São câmeras mais compactas, são câmeras mais leves, elas possuem, na maioria das vezes, um sistema de transferência de arquivos para tablets ou até mesmo smartphones, sem necessidade de um computador. E elas também têm, na maioria das vezes, um disparo sem ruído. Isso é muito legal para quando você está numa situação onde você realmente não possa ter nenhum barulho, você consegue registrar sem atrapalhar aquele ambiente. Show? Agora vamos para a desvantagem desse tipo de câmera. Primeira desvantagem é, ela deixa de ser uma câmera compacta e leve, dependendo do tipo de lente que você for usar nela. Elas são câmeras que possuem o sensor sempre exposto, ou seja, isso pode ocasionar graves acidentes à sua câmera. Por exemplo, se você precisar fazer a troca da sua lente e você estiver num ambiente com muita poeira ou de repente numa praia e for trocar a lente, a grande chance do seu sensor sofrer alguma avaria é grande, tá bom? Porque ele sempre vai estar exposto. Na minha pesquisa para fazer o vídeo de hoje, eu vi que um caso onde o profissional estava fazendo foto num show, e normalmente em shows você tem lasers e tudo mais. Um dos lasers bateu na câmera, entrou pela lente e foi direto para o sensor, fazendo com que a câmera fosse totalmente perdida. Tá? Isso acaba sendo muito grave nesse tipo de câmera, ok? Uma das grandes, e essa eu considero uma das grandes desvantagens das câmeras mirrorless, é que elas são câmeras eletrônicas. Por exemplo, o viewfinder, ele é uma imagem eletrônica. Então, é uma câmera que gasta muita bateria, tá? Então, toda vez você vai precisar de pilhas sobressalentes para conseguir executar qualquer tipo de trabalho sem se preocupar com as baterias. Você vai sempre estar com um pack muito grande de baterias junto do seu equipamento, tá bom? Agora vamos para as vantagens das câmeras do tipo DSLR. Bora! Bom, conforme eu falei agora há pouco, câmeras do tipo DSLR são câmeras que possuem espelho. Dessa forma, elas permitem que, através do viewfinder, você consiga ver exatamente o que você está observando. Então, a partir do momento que você coloca o seu olho no viewfinder, aquilo que você está olhando é exatamente aquilo que você está observando, que a sua lente está observando. Outra coisa muito importante, esse eu considero uma das grandes vantagens em relação a câmeras mirrorless. Lembra aquele primeiro espelho que eu comentei agora há pouco, para explicar como funcionam as câmeras DSLR? Então, aquele primeiro espelho que ele se encontra na posição de mais ou menos 45 graus, ele é o espelho que protege o sensor que fica logo atrás dele. O único momento em que o sensor fica exposto é exatamente quando você aciona o obturador, o espelho levanta, o sensor fica exposto, a luz bate e registra aquela imagem, beleza? Outra vantagem das câmeras DSLR, as baterias. Por serem câmeras maiores, as baterias também são maiores e por consequência acabam durando mais.
Agora vamos às desvantagens desse tipo de câmera. Uma das primeiras grandes desvantagens de câmeras desse tipo, conforme eu até falei agora há pouco, elas são câmeras maiores, elas são câmeras grandes, então elas já são pesadas por si só, somente o corpo, e dependendo da lente que você for usar, pode ter certeza que vai ficar muito mais pesado. Outra desvantagem, o viewfinder de câmeras DSLR são viewfinder óticos, não são eletrônicos. Então, aquela imagem que você está vendo não é uma imagem eletrônica, é uma imagem, conforme eu falei agora há pouco, que é exatamente a imagem que está sendo observada pela sua lente. Outra desvantagem, câmeras do tipo DSLR sempre vão fazer barulho na hora que você acionar o obturador. Ainda que em algumas câmeras, que nem por exemplo a minha câmera D7000, ela possui um modo silencioso, mas ainda assim eu considero que é um barulho mas somente um pouco mais baixo. O barulho da cortina se abrindo e fechando, o espelho levantando, sempre vai fazer barulho, tá bom? Bom galera, basicamente era isso que eu precisava falar para poder entrar agora na discussão de devo ou não devo, compro ou não compro uma câmera DSLR ou uma câmera mirrorless. Eu acho que era muito importante primeiro eu falar da diferença, falar das vantagens e desvantagens de cada uma. A questão de comprar ou não comprar uma câmera desse tipo depende muito de você. Porque eu vejo o seguinte, e na minha pesquisa para fazer esse vídeo de hoje, eu percebi que ambas as câmeras são muito boas. A gente está em 2020, a gente sabe que a gente tem sensores excelentes, de altíssima qualidade. Então, isso já leva a crer que, independente se você comprou uma Nikon, independente se você comprou uma Fuji, independente se você comprou uma Sony, você vai ter resultados e qualidades de imagem muito boas, tá bom? A gente vê vantagens, conforme eu falei nesse vídeo, a gente vê vantagens muito grandes em câmeras mirrorless, mas em contrapartida a gente vê também muitas vantagens nas câmeras do tipo DSLR. Então fica muito difícil e até eu confesso aqui para conseguir fazer o roteiro desse vídeo foi um pouco difícil eu falar quais eram as vantagens, quais eram as desvantagens. Basicamente era tipo o que tinha em uma não tinha na outra. Se eu fosse resumir muito resumido, qual que é a diferença de uma câmera mirrorless e uma câmera DSL? Basicamente aquilo que eu falei no começo do vídeo. Uma possui espelho e a outra não possui espelho, só. O resto é uma câmera. Uma, ela filma, mas a gente sabe hoje em dia que a gente já tem DSLRs que filmam também de forma espetacular também. Só que vale ressaltar o seguinte, câmeras do tipo mirrorless, elas ganharam um destaque muito grande para o pessoal do audiovisual. Eu até devo comentar que hoje é quarta-feira, no dia de ontem, na terça-feira, no dia 28 de julho, a Sony fez o lançamento da sua mais nova câmera mirrorless, a Sony A7S3, se eu não me engano é esse o nome. Até vou deixar o nome aqui do ladinho para vocês conhecerem e vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem um pouco mais dessa câmera. Essa câmera eu dei uma olhada para conhecer um pouco. Eu não sou um cara que conhece muito sobre câmeras mirrorless, mas eu vejo que a Sony ela se destacou muito no que diz respeito a câmeras desse segmento, e especialmente para o público de audiovisual, tá? Devo lembrar também que câmeras mirrorless já existiam há muito tempo atrás. E, de novo, eu acredito muito que foi graças à Sony que ela deu um salto muito grande e começou a ser tão popularizada, né, no mercado. E, logicamente, a Nikon não poderia ficar atrás, a Canon não poderia ficar atrás e começou a fazer também as suas próprias mirrorless, ok? Bom, galera, basicamente era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Basicamente eu queria falar um pouco de mirrorless e queria falar um pouco de DSLR, a diferença de uma e de outra. De novo, a minha opinião em relação a compra de câmeras e tudo mais, eu sempre falo isso para amigos e alunos, tenha em mente o que você quer, tá? Não vá atrás de, tipo, de repente alguém ali fala, putz, câmera mirrorless é melhor. Ah, putz, câmera DSLR é melhor. Ah, câmera XPTZ é melhor. Não, pegue essa informação, pesquise muito a fundo aquilo que você vai investir. Se você vai investir numa câmera DSLR, pesquise tudo em relação a uma câmera DSLR. Se você vai investir numa câmera mirrorless, pesquise a fundo o que ela pode trazer de vantagem e desvantagem para o seu trabalho, para o seu negócio e até mesmo para a sua vida pessoal também, tá bom? Então, galera, de novo, agradeço por vocês terem assistido até aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve que eu quero cada vez mais trazer conteúdo relevante para vocês em relação a câmeras, fotografia, edição, tratamento e por aí vai. Ah, e faz o seguinte, deixa um comentário aqui embaixo para mim, me fala se você é usuário mirrorless, me fala se você é usuário DSLR, eu tô curioso para saber também essa informação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau!